Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho de metodologias de avaliação do pasto. Meu nome é Matheus, eu sou zootecnista e eu trabalho junto com o professor Flávio e com o professor Gustavo. E eles me pediram então para a gente vir aqui e conversar um pouquinho quais são as melhores formas de avaliar o pasto. E por que avaliar o pasto? Acho que quando a gente avalia o pasto, a gente consegue ter ideia de qual que é a base do nosso sistema. Quando a gente está falando de recria e produção de animais, onde a base são a utilização de plantas forrageiras, a gente tem que saber o que a gente está produzindo. E aí, a partir de como a gente sabe o que a gente produz, a gente vai adotar algumas ações de manejo para tentar manipular que a gente tenha uma produção de melhor qualidade dessa forrageira. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho de como a gente faz para medir a altura desse piquete, dessas plantas, como a gente faz para quantificar a massa de forragem e como a gente faz para usar esses valores para definir a carga animal que a gente vai colocar em determinada área. Então o primeiro passo, ou a primeira etapa, seria a medição da altura do piquete. Do piquete não, das plantas que compõem essa área. Para isso a gente vai precisar de uma régua e a gente consegue facilmente adaptar essa régua. É só pegar um cano de PVC de dois tamanhos diferentes e a gente consegue construir e adaptar essa régua. A gente faz as marcações para ter os centímetros aqui marcado no cano. Então, para medir a altura, a gente precisa adotar alguns critérios para não ser tendencioso na hora de tomar essas medidas. Normalmente o que a gente tem feito aqui é a medição de no mínimo 50 pontos por piquete, colhidos aleatoriamente ao longo de toda a área a ser medida. Para isso a gente tem que adotar alguns critérios. Quais seriam esses critérios? A gente se preocupa em percorrer toda a área e caminhando por ela e parando a cada determinado número de passos, mantendo sempre esse número de passos constante para não ser tendencioso na hora de medir e percorrendo toda a área. Então a gente visa um ponto do outro lado do piquete e caminha em linha reta até ele. Caminhar em linha reta é importante por quê? Porque nesse caminho a gente vai sempre encontrar pontos de menor e maior altura. Isso significa dizer o quê? Que a gente pode caminhar por lugares mais fáceis ou mais difíceis. Então quando a gente caminha em linha reta, não importa o que tem na frente, a gente tem que sempre manter aquele ponto que a gente visou. E ao longo desse ponto a gente vai parando e tomando algumas medidas de altura. Então o que a gente faz? A gente está caminhando, quando chega no ponto definido a gente para, posiciona a régua graduada e desce até que o preguinho que tem na régua encoste a primeira folha. E aí a gente faz a leitura, aqui no caso 30 centímetros. Então a gente vai fazer essa tomada de altura por no mínimo 50 pontos e ao final a gente vai ter todos os pontos, a gente vai fazer uma média desses pontos, usando uma calculadora simples. E então a gente vai ter a altura média do pasto. Essa altura média ela vai ser importante porque ela vai nos guiar na escolha do ponto para mostrar a determinação da massa de forragem. E já a gente vai conversar um pouquinho mais qual a importância disso.